Amém. Você pode tomar o seu lugar. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto um pouco espinhoso. Eu vou falar pelo tema da mensagem, você já vai conseguir perceber que é um assunto que confronta cada um de nós nessa nossa caminhada. Eu quero falar com você sobre paralíticos na fé. Eu quero que você abra a Bíblia lá em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando você achar, você fala assim, amém. Todos já acharam? João, capítulo 5. Versículo 1 diz o seguinte, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento na água. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, repita comigo, imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai, e dessa forma igualando-se a Deus. Só até aí. Essa palavra é uma palavra assim, ela nos confronta, né? Só da gente ler, eu creio que você pode extrair lições assim incontáveis, né, por meio desse texto. Mas tem alguns pontos que são muito importantes, né? E como eu falei hoje, a gente vai falar sobre paralíticos na fé. Né? Esse homem, a Bíblia diz que ele estava paralítico havia 38 anos, mas não diz exatamente o tempo que esse homem ficava ali naquele lugar, naquele tanque. Certo é que ele tinha uma expectativa, né? Ele se dirigia ali ou de repente dormia ali, mas a expectativa daquele homem era ser curado. E esse homem, ele tem um encontro com aquele que curou cada um de nós, né? Ele tem encontro com Cristo. E a mensagem que Cristo dá é a mesma mensagem que ele continua dando hoje para cada um de nós, né? Levante-se e ande. Ele continua dando essa mensagem de nós sairmos de um lugar de dependência de outras coisas que não seja dele, para nós traçarmos um caminho que ele manda, o que nós venhamos a traçar. Mas o que fica, o que eu acho, particularmente lendo, o que eu achei mais intrigante é porque, mesmo diante de um milagre, né, a Bíblia não relata, por exemplo, se aqueles homens sabiam que aquele homem realmente era um homem paralítico, e muitas pessoas o conheciam, como aconteceu, por exemplo, diante da Porta Formosa, né, quando Pedro toma aquele homem pela mão, e a Bíblia diz que ele salta sobre os pés e fica curado, né? Então as pessoas sabiam que ele era aleijado e sabiam que ele pedia ali na porta do templo. Então ali houve um escândalo dentro do templo, né? O homem foi curado e realmente as pessoas se escandalizaram. Mas esse homem, a grande falha dele para aquela sociedade da época foi ele estar caminhando com a maca no sábado.
E quando ele é caminhado pela maca no sábado, e a gente acaba agindo assim, né? Ele é confrontado e fala assim, não, mas você está carregando a maca, é sábado, você não pode fazer isso. E a resposta que ele dá, o que é? Não, mas foi um homem lá que mandou carregar a maca. Que homem é esse? Rapaz, não sei não, o cara sumiu no meio da multidão. Mas depois Jesus tem um novo encontro com esse homem de novo no templo. E isso fica um recadinho para cada um de nós, né? Esse homem que a gente não sabe quanto tempo ele ficava naquele tanque, a gente não sabe se esse homem realmente é o templo de Deus. Mas depois da cura, Jesus encontra lá dentro. E Jesus fala para ele assim, vou falar uma coisa para você. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, o que seria pior para aquele homem? Eu faço uma pergunta para a igreja de Cristo. O que seria pior daquele homem do que ser aleijado durante 38 anos? Do que ser paralítico durante 38 anos? Fala assim, e diz assim, olha, não peques mais, porque senão você vai morrer. Você vai ter essa morte eterna. Amém? E esse texto, quando a gente fala sobre paralítico na fé, a gente consegue observar que esse homem era um homem preso. Esse homem estava esperando um milagre que nunca chegava. Ele diz assim, olha, eu tenho a expectativa de quando essas águas elas mexerem, eu quero chegar em primeiro, eu nunca consigo porque eu não tenho ninguém que me leve. E a gente pode a gente pode imaginar as mais variadas experiências que esse homem já teve. Como de repente ele fosse carregado para aquele lugar e falar assim, não, mas vai ser hoje. Será que é hoje que eu vou conseguir chegar nas águas? A gente não sabe a distância que ele está das águas, provavelmente devia ser um lugar muito concorrido, ou seja, um lugar onde você é curado. E a Bíblia falou que existia uma multidão naquele lugar. Então a lição que fica para a gente, uma das lições, é que a religião ela pode criar um ambiente cheio de expectativa, mas sem transformação. Você entendeu? Você pode de repente ter se dirigido até esse lugar cheio de expectativa daquilo que Deus pode fazer. E de repente, mesmo após você ter essa expectativa, mesmo após você ter essa expectativa consumada, você pode continuar escolhendo uma vida sem transformação. E esse é o mais importante. Não é você ter a sua expectativa atendida, mas você ter uma vida transformada. É isso que vai fazer a diferença. Você entende isso? Então aquele homem iria para aquele lugar cheio de expectativa do que Deus pode fazer. De repente você pode ter uma religiosidade no seu coração e pode estar se dirigindo até esse lugar domingo após domingo, somente na expectativa daquilo que Deus pode fazer, sem permitir com que o Espírito Santo de Deus faça uma transformação em você. Isso é muito perigoso, isso chama-se religiosidade. Você entendeu? A gente ora aqui, é claro que nós oramos aqui pelo agir extraordinário de Deus, por um toque da parte dele, por uma semente colocada no coração. Eu creio que foi essa a minha oração hoje. Nós temos a expectativa de que Deus faça, mas existe um passo que você também tem que dar. A Bíblia nos ensina, não vos amoldeis ao padrão do mundo. Ela diz assim, olha, cabe a você não copiar o que todos fazem. Cabe a você não entrar nas modas do mundo. Ele diz assim, o modelo que você tem que seguir não é o modelo aí de fora, é o modelo daqui de dentro. Mas transformem-se. De quem de quem é o toque da transformação? De quem é o toque da transformação? Mas por que a Bíblia diz transformem-se se o toque é de Deus? Todos nós sabemos que o toque que transforma vidas é de Deus, é dom de Deus. Mas por que a Bíblia diz transformem-se? Você entende o que eu estou falando para você? Por que a Bíblia diz não vos amoldem ao padrão? É uma responsabilidade sua. Transformem-se. Uma escolha. É uma escolha. Você pode nesse lugar aqui ser tocado de tal forma por Deus que você cai de joelhos nos chãos em lágrimas. E sair daqui e a sua vida não mudar nada. Porque você fez uma escolha. Você entende isso? Então, aquele homem, quando nós falamos sobre um paralítico na fé, ele se dirige até aquele lugar cheio de expectativas. E com algum de nós, de repente, pode ser dirigido até aqui, cheio dessa expectativa. Mas pode sair desse lugar com a vida transformada, como aquele homem teve, por meio de um toque de Deus. Mas a partir daí, lembre-se do segundo encontro que ele teve com Jesus. Jesus traz uma responsabilidade para ele. Ele diz, vai, não peques mais. Jesus coloca a responsabilidade nele. É como se ele falasse assim, olha, o toque que transforma a tua vida foi dado por mim, porque eu sou Deus. Mas a partir daqui uma escolha sua, não peques mais. Você entende?
Então essa lição continua sendo dada a cada um de nós aqui nesse lugar. O toque transformador de Deus, eu tenho certeza que todos nós recebemos. Aqui eu não sei que não tem alguém que nunca tenha entregue a vida para Jesus. Mas o toque nós já recebemos, mas cabe a nós a responsabilidade de permitir essa transformação de Deus em cada um de nós. E quando eu falo nós, eu me incluo exatamente nisso. Tá? Você entende isso? Uma outra lição é que aquele homem está paralisado ali há muito tempo. Aquele homem está paralisado há muito tempo, naquele lugar. Paralítico, há 38 anos. Isso pode ser um reflexo para alguns de nós. De repente a dor, uma dependência emocional, frustrações, elas podem ter te paralisado ao longo de um tempo. Porque a gente fala sobre paralítico, a gente consegue ver a evidência física. Mas existem feridas que são da alma. Mágoas, decepções, entendeu? Ataques, violências. Esses são exemplos de algo que paralisam pessoas durante muito tempo. Só que em algum momento, cada uma dessas pessoas, segundo a vontade do Senhor, recebe um toque da parte dele. Um toque que faz com que elas levantem daquele lugar. E a partir daí, cada um de nós passa, a gente volta para o mesmo assunto, cada um de nós passa a ter a mesma responsabilidade de permitir com que essa obra continue dentro do coração de cada um de nós. A nossa responsabilidade é buscar Deus de tal forma que nós venhamos a fazer com que essa fagulha que foi colocada em nós, esse fogo de centeia de fogo que foi colocado em nossos corações, permaneça aceso como tocha. E a partir daí nós venhamos a continuar vivendo essa transformação. Porque, levanta a mão aqui, quem um dia recebeu um toque de Deus e tudo foi transformado de forma imediata, você abandonou tudo e de repente agora você não fez mais nada e você começou a conhecer tudo das Escrituras e pronto, até hoje, já para cá, nunca mais pecou. Vai levantar a mão aí. Isso não acontece porque é uma caminhada, é uma jornada. Você entende isso? Então, você tem que entender que você hoje se chegou até aqui paralisado, de repente, por essas dores que eu falei aqui, de repente por essas frustrações, de repente por esses ataques por violências. Hoje é o dia de você tomar uma escolha diferente, para você atender esse santo chamado de Jesus, que manda você ficar de pé, e que você deixe de ser um paralítico de fé. E eu acho que o mais perigoso é porque são condições que muitas pessoas acabam se acostumando, entendeu? Às vezes você vive com mágoas, frustrações, vou dizer assim, marcas, cicatrizes, nós falamos um pouco aqui da última vez, e você não permite, você acaba se acostumando com isso e sempre justificando que algo aconteceu por você. Aí por isso você é assim, porque algo no seu passado fez com que você fosse assim. Aí você continua parado no mesmo lugar, você passa a justificar o porquê da sua paralisia. Assim como aquele homem justificou o porquê que ele não era curado, tem pessoas que anos se passam e ele passa a justificar o porquê da paralisia, o porquê que estão no mesmo lugar, o porquê que são os aleijados na fé. Não porque eu fui decepcionado, porque um dia eu estava no culto e o pastor não sei o quê, porque a irmã que eu mais confiava falou isso de mim e acabei que eu me desliguei. Não porque as pessoas não reconheceram o meu trabalho, aí por isso eu tive tal coisa. Você entende isso? Você entende o que eu estou dizendo? E você acaba justificando você ficar parado no mesmo lugar. É só uma justificativa. Você escolhe ser paralítico na fé. Você entendeu o que eu disse? Tem pessoas que passam a justificar de tal forma que elas escolhem permanecer paralíticos, paralisados na fé. Por quê? Porque você tem uma desculpa. E o pior disso é que às vezes você conta a sua experiência e tem pessoas que falam, nossa, é assim? Nossa, realmente eu entendo que foi muito difícil para você. Agora eu entendo por que você é assim. Aí sabe o que você faz? Você arruma uma muleta. Aí você não deixa de ser paralítico. Você agora, parabéns, você é um paralítico com uma muleta. Você tem alguém que endossa a sua paralisia. Aí sabe o que vai mudar na sua vida? Nada. Vai continuar paralítico. Só que agora você tem uma muleta para mostrar para os outros. Você entende isso? Tem pessoas que vão exatamente isso. Você sofre a lesão, você fica paralítico. O tempo vai passando, você vai somente justificar isso. Não vai permitir com que Deus, não vai atender o santo chamado de Jesus, que fala com que você fique de pé. Aí você de repente encontra uma muleta. Aí se você for uma pessoa gente boa, aí você vai encontrar uma outra pessoa que também vai te endossar. Vai entender que foi muito grave o que aconteceu com você. Vai entender que o porquê que você é assim. Você entendeu? Aí parabéns, sabe o que você tem agora? 2 muletas.
Você continua sendo paralítico na fé, agora você tem duas muletas. Tem duas pessoas que te entendem. Tem duas pessoas que sabem o porquê que você é assim e não auxiliam em absolutamente nada a sua transformação. Então, parabéns. Agora você é um paralítico na fé com duas muletas. Entendeu? E é desse lugar que você tem que sair hoje. Você pode ter chegado até aqui, eu vou dizer assim, é natural. Não, não é natural. Né? Que Deus toque seu coração nesse momento, que você entenda que é antinatural você estar vivendo isso. Mas você não pode esperar um agitar de águas e você mergulhar. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. E agora eu profetizo sobre a sua vida um varão cheio de Espírito Santo de Deus. Você sabe que papai ora por você todo dia sobre isso. Louvado seja o Senhor. Eu falo para a filha dos outros, eu falo para minha filha também, em nome de Jesus. Mas você entende isso? Você entende o que eu estou dizendo? Então, nós temos que sair desse lugar de paralisia. Nós temos que permitir atender esse santo chamado, acreditando naquilo que Jesus pode fazer. Porque muitas vezes somos ótimos de discurso, como aquele homem também era. Não, mas eu estou aqui faz tempo, mas é porque eu não consigo mergulhar na água. Eu não tenho quem me leve. Olha aqui, ó, eu não ando, eu sou paralítico. Eu não consigo, sempre tem alguém que chega antes de mim. Até o cego, meu irmão. Até o cego está ali, ele nem vê a água balançar, mas ele vez ou outra, ele consegue pular. Claro que eu estou especulando, a palavra não diz tudo isso. Você entendeu? Até o cego. Vai lá, chega lá mais rápido que eu. O cara que não enxerga chega mais rápido que eu. Mas eu sou paralítico. Aí eu não consigo. E a pergunta que eu faço para você, qual é a desculpa que você tem dado hoje para permanecer no mesmo lugar durante tanto tempo? Acabamos de ter uma virada de ano, e nessa virada o Senhor trouxe uma palavra, e foi uma bênção para a gente sobre fé. Entendeu? Aí a vida, assim, tem pessoas que refletem, eu falo assim, não, eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim, não, dia 31, meu irmão, não falo com ninguém. Sério, por quê? A última hora e a primeira hora do novo ano eu me isolo. Sério? Eu faço uma reflexão sobre minha vida. É mesmo? É, cara, não, num ano assim eu paro, essa vez eu paro. Eu faço uma reflexão sobre minha vida, assim, tipo do último ano, como foi, e quando vai começar, assim, como é que eu tô começando. Aí o que é que vocês acham que vem na minha mente? Coitado. O cara passou um ano inteiro, fez sei lá o quê. Aí na última hora do ano, não, agora eu vou fazer uma reflexão sobre minha vida. Quer dizer que a pessoa vai escolher para refletir sobre a vida uma vez no ano. É sério. Vai chegar em que lugar? Nenhum. Ou vai crescer de ano em ano, vai crescer muito lento, vai ficar muito devagar. Vai andar como um paralítico. Você entende isso? Você entende isso? A Igreja de Cristo, nós fizemos aqui um movimento que foi uma bênção. Vou abrir um parênteses aqui, mas nós entregamos para o Senhor louvor. Virou o ano, a gente fez a contagem regressiva, 10, 9, né? O ensaio não ficou muito bacana, né? 10, 9, mas nós fizemos. E o ano virou e nós entramos em adoração. Eu falei assim, não se cumprimentem um ao outro na virada do ano, nós vamos adorar a Deus. Que as suas orações sejam direcionadas a Deus, o quanto que Ele foi bom com você e aquilo que você espera para 2026. Então nós viramos o ano aqui e ficamos alguns minutos depois, não sei dizer quantos minutos, não coloquei algumas, talvez dezenas de minutos depois, somente adorando aquilo que quem Deus é, dizendo o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é santo. Você entendeu? Sem, ai meu Deus, 2026 começou e agora eu quero. Não. Só adorando. Entregamos uma primícia para Deus. Entende isso? Ou seja, isso faz com que a nossa fé venha a ser acelerada. Qualquer oração ao longo desse ano, eu vou dar uma dica para vocês, porque o nosso papai é bom demais conosco. Qualquer oração ao meio desse ano e você começa de joelhinho no chão, rostinho lá no chãozinho e fala assim para ele, papai, eu lembro, eu escolhi virar o ano te adorando. Então hoje, tu já começa assim, entendeu? Então hoje, papai, mano, essa é uma besteira que eu quero. Nada pra ti não é nada. Eu sei que não é nada. Isso é fé. Entendeu? É você acreditar naquilo que Deus pode fazer. Aquele homem, só para você entender, quando a gente fala sobre homem preso, aquele homem se depara com Cristo e de repente Jesus fala para ele. Ele faz uma pergunta, nós vamos falar um pouco mais à frente, se ele quer ser curado. E ele poderia resistir. Você entendeu? Ele poderia falar, não, cara, eu não consigo ir lá. Não, mas eu não consigo. Não, meu irmão, tu tá me atrapalhando. Peraí que a água pode balançar. Podia ou não podia falar para Jesus isso? Podia. Não, peraí que tu tá atrapalhando, cara, a água pode balançar. Hoje assim, meus braços, eu tô crente que hoje tá tudo certo. Quando aquele dia vai chegar primeiro, eu vou puxar o cabelo dele, né? Quando eu puxar o cabelo, eu vou me projetar e rasgo, mordo o outro e chego na água, mano. Podia ser o dia dele. Você entendeu?
Mas ele escolheu atender ao chamado de Cristo. Aprove aquele homem receber esse milagre da parte de Deus. Então hoje eu oro para que você aqui nesse lugar, se você de repente consegue se enxergar que chegou até aqui paralítico, ou de repente com uma ou duas muletas, não sei lá quantas muletas, que você hoje escolha atender esse chamado de Cristo, para que você levante e ande, para cumprir aquilo que Deus quer para você nesse tempo, em nome de Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: há quanto tempo você está esperando uma mudança sem perceber que Jesus está de mão estendida para você? É uma pergunta franca. Há quanto tempo você aguarda uma mudança sem perceber que Jesus está te convidando há muito tempo para você levantar e andar? Domingo após domingo, oração após oração, culto após culto, reunião após reunião, na casa dos irmãos após casa dos irmãos, no seu quarto secreto após quarto secreto. Você entende isso? Mas precisa que você estique a mão para Ele, para que Ele possa te levantar. E hoje seja o lugar que você faça aqui, em nome de Jesus. Amém? Outro ponto é uma pergunta que ela confronta cada um de nós. Em nome de Jesus, lá de confrontar todos nós, aqui nesse lugar, Ele pergunta assim: você quer ser curado? Essa pergunta de Jesus, ele tem umas perguntas que são muito esquisitas, né? O cara está paralítico há 38 anos, está naquele lugar, tem um monte de gente ao redor, ele fala que ele não consegue chegar nas águas. Jesus pergunta para ele: não, mãe, mas tu quer ser curado? Só que, às vezes, a gente lendo a Bíblia de uma forma superficial, a gente pode entender que Jesus só estava disposto a curar aquele homem para que aquele homem levantasse. Mas a pergunta de Jesus é muito mais profunda. Ele está perguntando para ele assim: cara, tu quer mudar a tua vida? Você entende isso? Você quer ser mudado? E Jesus continua perguntando isso para cada um de nós aqui nesse lugar: você quer ser mudado? Porque às vezes, eu falei sobre muletas, a gente pode se encontrar num lugar onde nós achamos que está bom. Você entendeu? Mas lá em casa eu espancava a minha mulher, eu tentava passar a faca nela, eu consumia droga, eu batia nas crianças, eu tocava fogo nas coisas, e agora eu não faço mais, então tá bom. Tá bom. Eu era cego, surdo, mudo, paralítico, e só mexia os olhos, e agora não, agora eu já consigo me puxar numa cadeira de roda, e tá bom. Porque eu parei de bater na mulher, parei de tocar fogo na casa, parei de espancar as crianças, parei de roubar. E tá bom. Porque já está muito melhor da condição que eu estava antes. Você entende o que eu estou dizendo? Só que um toque de Jesus, ele não funciona dessa forma. Ele quer mudar a vida. E essa mudança, ela vai ser uma mudança progressiva. Nós temos um Deus que escolheu se manifestar de uma forma reagente àquilo que nós fazemos. Você entendeu? É por isso que nós entramos no ano adorando, na expectativa de que Deus, o Deus presente, faça muito mais por nós esse ano. Você entende isso? Porque somos dependentes do que Deus pode fazer. Então você escolheu servir a um Deus que é um Deus reagente. Ele pode agir de ofício, como a gente fala, né? O pessoal da lei conhece, né? Agir de ofício. Ele pode agir como quiser, mas a gente consegue ver nas Escrituras Sagradas quem escolheu caminhar com Ele viveu coisas diferentes. Porque ele reagiu à manifestação de muitos desses homens. Naquele adultério de Davi com Betseba, a criança nasce, a sentença de Deus vem, a criança vai morrer. E Davi veste roupas de saco, bota cinza na cabeça, entra no período de jejum durante dias. Aí Davi aquele homem segundo o coração de Deus, ele dá um sinal claro para cada um de nós. O que é que ele diz? Quando a criança morre e as pessoas viram que aparentemente ele dava um aspecto de estar um homem desesperado, e aqueles homens que estão ao seu redor falam assim: como é que nós vamos falar para ele? Ele vai enlouquecer. E quando trazem a sentença para ele, qual é a resposta de Davi? A criança morreu? Ninguém veio falar para ele. Ele notou que pela movimentação das pessoas a criança tinha morrido. E ele chega e fala: queridão, a criança morreu? Meu rei morreu. Levantou, foi tomar banho e depois foi comer. Ele estava muitos dias sem comer. Ele foi comer. E foi adorar, meu. Aí ele deixa uma chave pra gente. E as pessoas perguntam: meu rei, eu não entendi nada, meu irmão. Tu estava aí todo desesperado, roupa de saco, cinza na cabeça, fazendo jejum durante muitos dias. Agora a criança morreu e tu age como... Ele falou: meu irmão, enquanto a criança estava viva, ainda devia o que eu podia fazer para mudar a decisão de Deus. Agora não tem mais nada, a criança morreu. Ele deixa uma chave para cada um de nós. Nós podemos mudar o coração de Deus. Você entendeu isso? Há algo que você possa fazer que por meio de uma entrega genuína você possa mudar a decisão de Deus sobre muitas decisões que você tomou errado.
todo o que nós vivemos existe consequência. Nós vamos falar disso um pouquinho aqui também. Mas se você serve um Deus que é um Deus bondoso, Ele pode te levar às consequências? Pode. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós ficaremos com elas. Mas servimos a um Deus que é misericordioso. Você entende isso? Que é reagente, Ele reage aos nossos passos. Ele reage à vida que você escolhe ter. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então a pergunta que Jesus faz para aquele homem não é só uma pergunta de cura. Ele faz uma pergunta se ele quer ter a vida transformada, se ele quer ter a sua vida totalmente mudada. Só que essa pergunta, ele exige uma resposta de responsabilidade. Porque ele fala assim, você quer ser curado? E aquele homem aceita, ele é curado. E no segundo encontro com Jesus, ele fala para ele, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, para todos nós deixa uma chave, tem essa resposta a essa pergunta de Jesus, é uma resposta que exige responsabilidade. Porque a Bíblia nos ensina que a quem muito é dado, pronto. Você tem orado por algum milagre? Você tem orado por algum milagre? Saiba disso hoje, leve essa frase no coração. Você pode receber o milagre de Deus, em nome de Jesus, amém? Você pode receber esse milagre. Mas, a quem muito é dado, então seu milagre vai exigir uma responsabilidade da sua parte acerca de compromisso. Entenda isso. Porque nós oramos e queremos o milagre, e queremos que tudo aconteça, que Deus faça e transforme, e queremos levar uma vida de qualquer jeito. Não bate com o Evangelho de Cristo. Não bate com a verdade da Bíblia. Você entende isso? Então, Jesus, por que ele pergunta para aquele homem se ele quer ser curado? Você sabe por quê? Sabe por quê? Quando ele pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E ele pergunta para muitos de nós, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Sabe por que ele pergunta isso? Porque nem todos querem. Milagre. O que é um milagre aí, meu irmão? Levanta, por favor. Eu quero. Vou ser sincero com você, eu oro por um milagre também, tá? Entendeu? Todo mundo, se você sair na rua aqui, meu irmão, eu estou fazendo uma enquete, eu sou do censo. Não é censo, aquele negócio bate porta em porta? Sou do IBGE. Sou do IBGE, estou fazendo o censo. A pergunta é simples. Você quer um milagre? Se você bater, sei lá, tem 100 casas nessa rua aqui. Meu irmão, é 90, 99, 98, sei lá. Todos vão dizer que sim. Todos sim. Não, eu quero. Milagre eu quero. E tem os milagres da mais variada forma. Você escolhe. Aí você faz, no dia seguinte você passa lá, olha, lembra de mim ontem? Lembro. Estou passando aqui, estou fazendo o censo. De novo, eu tenho mais uma pergunta. Você quer ser transformado segundo a palavra de Deus? Aí isso aí já vai cair assim por 5%. Entendeu? Ainda vão ter aqueles que vão te perguntar o que é transformado, como é a vida de uma pessoa transformada. Você vai dizer para ela, vai cair para mais uns 2%. Você entendeu? Então, a pergunta de Jesus para aquele homem é uma resposta que exige responsabilidade. Então, hoje eu pergunto para você, quem quer ser curado nesse lugar? Quando a gente fala sobre paralisia na fé. E essa resposta ela exige responsabilidade da sua parte. Em nome de Jesus. Porque ela exige deixar a zona de conforto. Ou coisa ruim é deixar a zona de conforto, né? Ou coisa ruim é a gente passar por mudanças que são assim enormes na nossa vida. É ou não é? É. Eu trabalho numa instituição e estamos passando por mudanças, né? E a gente consegue perceber que essas mudanças causam muito estresse. Estresse na equipe, gestor, estresse empregado, prestador. Por quê? Porque mudar, porque transformar algo, porque mudar totalmente algo, gera estresse. Entendeu? Porque gera responsabilidade. Gera um novo que, via de regra, você não conhece. Você entendeu? Um novo que você, às vezes, não conhece. Porque a vida do paralítico lá, ele conhecia há 38 anos. O que ia acontecer depois do segundo encontro com Jesus? Aí para ele, vai, não peques mais. Quem foi que te falou isso? Não, foi aquele cara que disse que ele é filho de Deus, meu irmão. Então, se ele é filho de Deus, ele se comparou com Deus, meu irmão. Se colocou lá em igualdade com Deus, meu irmão. Aquele cara disse para eu não pecar mais. Já pensou a cabecinha desse rapaz? Na época? Se ele levou a sério, e aparentemente levou a sério porque ele estava no templo quando Jesus encontrou com ele de novo, já pensou a cabeça desse cara aí, meu irmão? Não, a gente vai para... Não, meu irmão. Cara, tu não viu ele. Tu não viu ele, tu precisava estar lá para ver, meu irmão. Quando ele me olhou e falou, tu não entendeu, meu irmão. Foi na hora que eu fui curado. Ele falou, eu fui curado. Então eu escolho não fazer porque estou especulando. Então você entende. E para você tem que ser essa mesma preocupação, né? De onde Deus te levantou.
de onde Jesus te levantou, de que tanque de Betesda ele te tirou. Porque eu sei o tanque de Betesda que ele me tirou, meu. Esperando o balanço das águas durante 32 anos lá, 33 anos. Você entendeu? E que você faça essa reflexão franca. Que você encontre a resposta. Em nome de Jesus. E Jesus continua perguntando hoje, né? Se você quer realmente ser curado ou se você prefere continuar culpando as circunstâncias. Você já encontrou com alguém que fica só culpando as circunstâncias? Não, mas é porque... Você fala, meu irmão, você... Deixa eu falar, já era para você estar vivendo. Não, mas é porque... Já viu isso? Olha, tem algo para você fazer. Não, mas é porque... Sim ou não? Sim. Olha, vamos fazer a pintura, né? A gente está para fazer a pintura. Pintado. Meu Deus. Está pintado aqui? Tem certeza? Parece que está limpinho, cara. Acho que está, né? Tem certeza, Alan? Eu soube de dois, né? A gente vai orar e de repente Deus revela, né? Eu soube de dois que estavam querendo pintar a igreja em segredo. Eu já soube. Entendeu? Deus é bom, graças a Deus pela vida desses homens. 3, né? Tá no meio, não tá? Tá no meio, então é 3, meu irmão. Entendeu? É por isso que eu pergunto. Responde, tu tá no meio, Vaza? Em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Todo lugar tem algo para você fazer para Deus. Todo lugar. Lá na sua casa tem algo para você fazer para Deus. Aqui dentro tem algo para você fazer para Deus. Você sair daqui no carro tem algo para você fazer para Deus. Basta você querer. Basta você procurar. Não, mas eu no meu carro, sai aqui, dobra a esquerda, direita ali. Vai encontrar um mendigo, vai encontrar uma pessoa na esquina ali perto do cemitério. O cemitério ali, né? Prostituição. Se você for para cá, direto, direita. Dobrou para direita tem ponte, aqui para trás tem ponte. Aparece com uma cesta básica ali e fala assim, Senhor, me mostra para quem que eu tenho que dar, e vai andando na ponte. Assim, escolhe fazer isso. Né? Pode ser que alguém te pare e fale, o que tu está fazendo com isso aí, meu irmão? Ou tá querendo dar para alguém. Pronto, tá ali, apareceu a pessoa. Todo lugar tem algo para você fazer uma obra para Deus. Todo lugar. Mas você acaba se escondendo atrás da circunstância. Não, mas é porque o meu dom é pregar. Eu não posso passar uma vassoura porque eu desviando do meu dom, da vontade de Deus. Entendeu? Porque meu dom é pregar. Não, meu dom é cantar. Então não, Deus me livre. Lá vai, não posso não, meu irmão, porque vai que eu sou do teclado, né, varão? Vai que meu dedo machuca, meu irmão, enquanto eu passo. Deus me livre, não vou fazer isso. Você entendeu? Então nós temos desculpa para tudo, para viver. Toda circunstância nós temos desculpa para permanecer como paralítico. Toda circunstância nós temos desculpa. Entendeu? Toda circunstância. Você pode continuar no mesmo lugar, escolhendo cada vez mais botar uma muletinha embaixo. Daqui a pouco tá igual um polvo, cheio de muleta, paralisado no mesmo lugar sem fazer nada. Essa palavra, o outro ponto é que ela gera vida. Jesus fala para ele assim, levanta, toma o teu leito e anda. Isso acontece de forma imediata, não precisou o anjo balançar a água, não precisou a língua de fogo que nós falamos aqui em Atos, descer sobre a cabeça de ninguém, foi debaixo da palavra de Jesus, meu irmão. Qual foi a palavra que Jesus já colocou sobre sua vida e você escolheu ficar no mesmo lugar sem levantar e andar? Porque você lê as Escrituras Sagradas, existem inúmeras palavras daquilo que Jesus falou e você acredita que é somente para aquele povo e não pode acontecer com você. Por quê? Porque você continua com a mente de paralítico. A paralisia não é algo físico, a paralisia é algo mental. Você tem sido aprisionado e não se permitido viver algo de Deus, não quer viver uma liberdade porque você não permite. Porque você acredita, de repente pode acontecer com todo mundo, mas menos com você. Não, mas é porque comigo. Aí lá vem a circunstância. Lá vem você justificar a tua paralisia de novo. Você entendeu? Não, de novo você está justificando, de novo a tua paralisia. Ah não, mas porque quando eu saí lá aconteceu algo, ninguém foi atrás de mim. Sério, paralítico? Entendeu? Nossa, ninguém me procurou. Ai, mas porque eu estava parado lá, eu fui para a cela, aí de repente, nossa, eu me senti tão ofendido e ninguém me procurou. Ah, vai você botar a culpa nos outros de novo na circunstância. Paralítico na fé. É a geração mimimi. Eu imagino Saulo de Tarso, pregando a palavra de Deus e chegou alguém, Saulo, deixa eu falar, meu irmão. Tu pregou semana passada? Cara, tu falou aquele negócio aqui sobre santidade. Pai, tinha um irmão aqui tá pisado fora, meu irmão. Rapaz, ele se magoou, cara. Eu ia embora atrás dele. Meu irmão, Paulo. O que vocês acham que Paulo ia falar? Poxa, meu Deus, bora lá com o tchutchuco. Quem é o tchutchuco? Bora atrás. Sério, Paulo, meu irmão. Vocês acham que Paulo ia atrás? Sério? Não, vamos lá. Faz a reflexão. Quem conhece Bíblia? Eu tô falando com quem conhece Bíblia. Você conhecendo Paulo, meu irmão, ele foi atrás de quem, meu irmão, na Bíblia?
Não, mas você quer que ele vá atrás de você. Porque a Bíblia diz que deixa os 99. Pega nisso aí, meu irmão. Nossa, você vai muito longe. Mas vai longe desviado, assim, 30 quilômetros longe. Não faça isso. Não seja um paralítico. Não bote as responsabilidades das suas decisões sobre o terceiro. Volte. Se arrependa dos caminhos maus. A todo momento a Bíblia fala sobre isso. Não, mas é porque eu oferto para Deus. Oh, sério? Sério? Que bênção que você oferta para Deus. Como é que você oferta? Sabendo que tem algo contra. Sabendo que você está em dissensão, desunião, pode botar aí a lista. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Se você vai apresentar uma oferta e sabe que teu irmão tem algo contra você, não, mas fala com o meu irmão. Não, ele está falando o seguinte, deixa eu te explicar isso aí para ficar bem claro. Ele fala que o relacionamento com Deus é algo tão sublime, tão intenso ao mesmo tempo, e se tiver problema no meio, Deus não vai aceitar a tua oferta. Esse é o recado que ele está dando para você. Não é não, só se eu souber que meu irmão tem algo contra mim. Não, meu irmão, tu pode ter algo contra teu irmão, é pior ainda, porque esse tu sabe. O outro é se tu souber de repente que teu irmão tem algo contra você. Esse tu sabe. Vai resolver, querido. Nós, em nome de Jesus, nós somos a geração de homens e mulheres que vão se levantar nesse lugar, que resolvem. Não que bota as coisas para baixo do pano. Não que escolhe ficar de joelho e daqui a pouco está paralítico no chão porque não escolheu tomar as decisões certas. Você entende isso? Então a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, note que esteja debaixo da palavra de Deus, a certa. A palavra de Deus certa. A voz certa. A voz do Altíssimo. Justifique suas decisões e responsabilidades segundo o que a Escritura diz. Passe pelo filtro das Escrituras. Probabilidade enorme de você ter razão. Não, só não bateu no resto. Não, mas meu irmão está errado. Eu vou te dar uma... Está errado. Aí tu tenta interpretar para ver se enquadra no que tu acredita. Tenta. Está errado mesmo, está errado. Está errado, você está errado. Está errado. Peça perdão. Volte. Se arrependa. Amém? Então, quando a gente fala sobre a palavra que gera vida, Jesus fez mortos se levantarem, entendeu? Fez homens ressuscitarem depois de dias já sepultados, envolto em panos, né? Dificuldade até do homem respirar lá dentro depois de ressuscitado. Você entende isso? Aí você acha que você tem um problema grande o suficiente que ele não pode resolver. É sério. É sério. Então pare de justificar as circunstâncias. Pare de se apegar às circunstâncias para tentar não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não seja um paralítico de circunstâncias. Não fique parado no mesmo lugar, em nome de Jesus. Amém? E outro ponto, que é esse ponto que começa a pegar mais conosco, sobre religiosidade. O cara andou, meu irmão. O cara tinha 38 anos paralítico, o cara andou. E qual foi o problema lá da discussão? Por que ele andou? Quem fez o milagre? Não, é porque aconteceu no sábado. Que esse cara foi? Mandar o outro carregar a maca do sábado. Não pode carregar a maca, meu irmão. Olha, vou abrir um parênteses para você. Às vezes a gente se apega a determinadas religiosidades que não acrescentam nada, só nos atrapalham. Posso dar exemplo? Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Ninguém vai ficar de pé? Palavra de Deus, meu irmão. Cadê o respeito? Pronto, minha filha. Louvado seja Deus. Ninguém vai ficar de pé? Pronto. Eu pergunto que eu faço para você é o seguinte: quando você vai estudar a Bíblia lá na sua casa, você sempre ora de pé? Estou dando exemplo de religiosidade, tá? Você vai estudar a Bíblia, lá você tem um escritório. O meu escritório eu falei semana passada para você, né? Meu escritório é uma mesa no meu quarto. Então não importa o que você pense, é meu escritório. Então quando eu falo assim, eu estou no meu escritório, já pensa, eu tenho uma mesa lá no meu quarto. Ela já foi de plástico, hoje em dia é um móvel, olha como a gente evolui, né? Então quando eu estou no meu escritório, que eu vou estudar a palavra de Deus, eu estou sentado, meu irmão. Que negócio é esse que não se... A palavra eu vou levantar porque... Mas se não, acho que chega mais perto do céu, eu acho, quando levanta. Deve ser isso, não é possível. Eu estou para perguntar isso para alguém. Mas são religiosidades que a gente... Você entendeu isso? Eu não tenho nada contra que se levanta, tá? Só falei aqui. Mas é uma religiosidade. Não, mas é respeito a Deus. Louvado seja o Senhor, Deus te abençoe. Mas é só uma religiosidade. Não tem fundamento para isso, não. Você entende isso? Você entende isso? Não, mas eu não vou... Sei lá. Eu não como porco. Religiosidade. Mas
Não como pouco, Deus te abençoe. Guarda o sábado. Isso é por judeu. Esse daí eu já tenho uma coisa mais, né? Mas se você guarda, Deus te abençoe. Você está fazendo um memorial, fazendo parte de um povo que tu não é, mas é para Deus. Então, Deus te abençoe. Vai lá, meu irmão. Deus te abençoe. Só que a religiosidade ela acaba atrapalhando. Então esses homens religiosos se levantam contra aquele que fez o milagre. O problema não foi o milagre. O cara está evidente. Ao invés de todo mundo chegar, não, meu irmão, peraí, vamos estudar isso aqui. Tu era o palestra, bora, chama a família, chama as pessoas próximas. Um milagre. Aconteceu um milagre aqui lá no tanque de Betesda. Não foi um anjo lá. Não. Estava longe. Vamos. Não. O problema é porque o cara carregou a maca. O problema é estabelecido naquele momento. O cara carregou a maca. Quando a gente olha para isso, é quando a gente acaba se preocupando mais com a regra do que com o milagre. Uma vez ele é homem de Deus, tá? Pelo menos dá testemunha por vídeo, então não conheço a vida, mas aparentemente é testemunho de Deus. É um pastor que ele era até autista, parece. Foi curado do autismo, então aí tu já tira que é um baita milagre. E uma vez eu peguei a cara, até me mostrou um negócio de... Não, eu quero falar, vou ensinar você a se relacionar com o Espírito Santo. Eu falei, bacana, manda o vídeo aí, tá? 2 horas de vídeo, né? Aí é claro que eu não vi, né? Que eu não tenho paciência muito pra vendo essas coisas. Aí tem uma apostila, meu irmão. A apostila, sei lá, centena de páginas lá. Um bocado de páginas. Pra tu aprender como se relacionar com o Espírito Santo. Eu falei, não, aí. Oração, meu irmão. Quer se relacionar com o Espírito Santo de Deus? Oração. Quer ter um relacionamento profundo? Leitura das Escrituras Sagradas. Veja o que a Bíblia diz, quem é um Espírito Santo. Quem é essa pessoa que muitos crentes não conhecem. Sim, muitos crentes não conhecem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não a pessoa. Não se relacionam com ela. Habita dentro de você, você não se relaciona com ela. Entendeu? Então, busquem oração. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com a forma, não, porque tem que fazer tal coisa, tem que... Primeira vez que eu queria ouvir a voz de Deus, eu falei isso aqui várias vezes, não vou ser repetitivo, mas falar para mim que tinha que jejuar, eu jejuei. Falar para mim que eu tinha que ler a palavra de Deus, eu li a palavra de Deus. Falar para mim que eu tinha que orar. Quem me ensinou a forma corretinha do que tem que fazer. Não é corretinha. O jejum, eu vou dizer assim, foi um acréscimo, ele botou no nível hard lá, né? Jejua que vai... Mas não existe uma apostila. Eu falei para você, olha, aconteceu comigo assim, eu vou gerar uma apostila, vou te entregar para que você faça, que vai acontecer com você. Não é assim que as coisas funcionam. A nossa apostila está na sua mão aí, Bíblia. Essa é a nossa apostila de aprendizado de ensino. Essa é a nossa apostila. Então quer aprender a se relacionar com Deus, quer ver o que Deus quer fazer, quem é o Espírito Santo? Apostila. A sua Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. E essa religiosidade, ela só faz atrapalhar. Esse legalismo, ele atrapalha, ele vai te atrapalhar nesse relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo para você. Eu não vou citar o nome aqui, né? Porque eu lembrei o nome do homem lá. Nós fomos uma vez para o encontro, eu fui orar por um homem, entendeu? E um irmão foi levar a palavra no encontro. Enquanto ele estava levando a palavra, lá eu estava em oração, e o Senhor falou comigo para eu orar por uma pessoa. Estava lá na frente, um irmão. O irmão, ele estava fugindo do tráfico. Ele foi para esse encontro porque o traficante queria matá-lo. Ele foi para o encontro. Tinha sofrido um acidente já e tal. Ele estava lá na frente, e quando me deu o nome dele, eu levantei a cabeça. Quem estava pregando no encontro, que era o irmão Bruno lá da igreja, ele falava assim, para mim, né? Apontava o irmão lá na frente, né? Eu falei, meu irmão de Deus, olha, me vê o nome do homem, eu abro os olhos, o Bruno está apontando pro homem. Ele fala, eu orar por ele, né? Eu fui lá turbinado, liguei o nível hard da fé, fui lá orar com o homem. A gente chega com muito poder e autoridade, né? Não sei se você já viu essa experiência, mas tu bota a mão na cabeça, tu nem sabe se o cara, ele estava todo machucado, não sei se ele tinha batido a cabeça também. Pá! Deus santo, faz com esse homem. Comecei a orar, Deus começou a revelar, né? Ora pela racionalidade. Esse homem é extremamente racional. Senhor, tira a racionalidade dele, porque o Senhor é espírito. Gritando. E o Bruno botava a mão para cá, também era 2, meu irmão, e aleluiado lá dentro. Esse homem tem pouca fé, porque ele só acredita na lógica. Senhor, que esse homem abandone a lógica, entendeu? Porque o Senhor, nosso espaço que nós damos é de fé e tal. E começou mesmo, racionalidade, não tem fé. Isso aqui, ele se comporta como um fariseu. Senhor, tira o fariseu da vida dele, vai sair desse lugar transformado. Aí veio a parte final, meu irmão. O que você orou por ele é exatamente como você orou. Então, assim... Abracei o homem.
Porque a gente não consegue perceber, a gente vê muito nos outros, né? Com a gente é mais difícil. Eu já tinha uns anos de crente. Aí a partir dali era algo que a minha mulher falava muito: amor, você age muito pela razão. Entendeu? Nada, meu irmão. Não posso ser enganado pelos falsos profetas. Não posso. Tem que passar pelo meu crivo. Dentro da minha casa tem doutrina. Doutrina farisaica. Mas você entende isso? Ou seja, a religiosidade atrapalhando. Eu nem me via como homem religioso. Na religiosidade da parte ruim da coisa, vou dizer assim. Entendeu? Quanto que eu era atrapalhado de viver experiências com Deus por conta da razão. Uma vez eu tive um excesso de comunhão com a Carla, a gente tinha se convertido e a gente era cuidar na igreja. E um irmão, 10h30 da noite eu saí de casa. Eu vou dar uma volta. Saí de casa. Quando eu saí de casa, o irmão me liga. Um Hakuei Murayama. Quando ele me ligou 10h30, eu falei: meu irmão, tem alguém morrendo, vou ajudar. Nós somos de Deus, né? Nós somos da igreja. Obrigado com a mulher em casa. Olha, alguma coisa. Fala, meu irmão. E aí, como é? Epa, tá por onde? O irmão perguntou logo: tá por onde, né, meu irmão? 10h30 eu tinha que estar em casa, né? Acabei de sair aqui para dar uma... Acabei de sair para dar uma volta. Meu irmão, 10h30 tu vai para onde? Então, rapaz, eu tô meio sem rumo assim agora, mas tem uma loja de conveniência ali, mas o que tu vai fazer lá? Não, pô, deixa aí, meu irmão. Aí eu vi, né, que o rapaz deu, né? Ei, meu irmão, não, briguei com a Carla, tô dando uma volta. Não, vem pra cá pra casa. A casa dele era perto. Era mais ou menos daqui pra Barreira. Entendeu? Eu morava no centro, era lá na cidade nova, em Manaus, né? Longe, pernada, violenta. Não, rapaz, 10h30 até eu chegar. Meu irmão, vem aqui, eu tô acordado. Eu e a Leila estamos acordados, vem aqui. Então... Ah, eu tô indo, bora tomar um café. Tá, eu tô indo pra aí. 10h30 eu fui embora pra casa do Hakuei. Cheguei lá, meu irmão. E aí, meu irmão? Aí a casinha tava posta, né? Aquela música de fundo já. Falei: meu irmão, vão tratar comigo, né? Aí sentei lá, casinha pronta. E aí, meu, como é que tá um cafezinho? Tá, né? Aí a Leila vem. Quando a Leila vem, ela tinha os olhos assim, tinha um olhar assim. Sabe aquele que levanta a sobrancelha? Desse jeito. Aí ela olhou: cadê a Carla, meu? Eu falei: olha, deixei em casa. Ou seja, minha parte eu fiz, deixei em casa, ela tá em casa. Mas por que ela não veio contigo? Leila, tu já sabe, eu falei pro Hakuei. Eu falei: não conversei nada com ela não, irmão. Eu falei: porra, rapaz, eu me entreguei, né? Eu falei: não, irmão, é o seguinte. Rapaz, eu briguei em casa. Aí eu tava saindo, o Hakuei me ligou, achei que era de Deus, eu vim pra cá. Já quase 11 horas da noite. Ela falou: não, isso daí acontece. Olha, irmão, não pode ser assim, a gente tem que resolver as coisas. Tá? Não sei o que, né? Conversa, café, não, vamos orar. Eu falei: não, vamos orar. Aí eu comecei a orar, mas aí botaram um louvor lá e foi uma bênção a oração. Tinha a presença de Deus e a Leila começou a falar em língua, orando e cantando e chorando. Daqui a pouco jogou no chão. Meu Deus, Senhor, me joga no chão também, se faltou a força nas pernas dela, assim, falta nas minhas e tal. Eu Hakuei lá orando, daqui a pouco eu abro os olhos, meu irmão, a sala estava infestada de fumaça, assim. Sabe aquele show? Cheio de fumaça a sala, assim. E eu olhava pra Leila, assim, aí quando eu olhava pra baixo, a fumaça sumia. Aí eu olhava, tipo assim, 1 metro acima, eu via tudo cheio de fumaça. Tudo aqui. Quando eu olhei, meu irmão, a fumaça saía da minha Bíblia. Aí eu olho pra trás e eu lembro por que Deus falou que era racional. Eu olhava pra minha Bíblia e a fumaça parava. Eu tirava, ela continuava. Aí eu comecei a errar. Aí ficava. Eu fiz isso umas 15 vezes. 15 vezes. Aí você pergunta: cara, mas pra quê? Eu falei: não sei. Só pra ver se era isso mesmo. Eu falei: eu não acredito. O que é isso aí? Ou seja, se fosse um homem de fé, eu viver essa experiência. Sabe esse lá o que Deus queria fazer? Eu interrompi. O fariseu teve a experiência errada. Entendeu? Aí eu olhava, fiquei naquele negócio, aí eu não me incomodei. Eu falei: e eu vendo fumaça. Olha aí, meu irmão. Que fumaça, meu irmão. Tu não tá vendo, cara? Meu irmão, a casa dele toda. Primeiro, eu comecei a esperar ver se não era tocando fogo, né? Sei lá. Aí não era. Eu falei: olha aí, olha aí. Mas ele olhava a minha vez, sempre que foi. Tu não tá vendo? Aí, meu irmão, cara, isso é Deus, meu irmão. Não sei o que e tal. Não, meu irmão. O irmão querendo orar para viver o momento, eu atrapalhando o irmão. Para resumir, acabou a fumaça. Acabou a fumaça. Quanto que nós agimos de forma racional e lógica e impedimos o agir de Deus. Eu estou dando um exemplo para você que pode parecer até engraçado, mas depois, meu irmão, eu já orei tanto para essa minha Bíblia fumaçar que você não imagina, nunca mais. Nunca mais. Outras experiências, nunca mais.
Mas você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, quando Deus mandou orar pelo homem e foi trazendo experiências que eu tinha vivido e me veio essa experiência da farmácia, eu falei para ele: Senhor, o que é que o Senhor queria falar comigo aquele dia? Fala comigo hoje, por favor. Então não falou nada. Mas falou que eu era um homem racional. E aquela, vou dizer assim, aquela ripada que eu peguei na costa fez diferença na minha vida. Aquele dia ele esticou a mão para mim e falou: levanta, homem lógico. Levanta daí, fariseu. Entendeu? Eu estiquei a mão e atendi esse chamado. Então que você hoje, levanta daí, paralítico, na fé. Foi esse chamado que ele fez para mim naquele dia. Entendeu? Então que você escolha hoje, aqui nesse lugar também, esticar a mão e se levantar e não depender mais de muletas. Porque Deus te chama para caminhar com Ele em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, essa cura física, ela não substitui a transformação espiritual. Você pode ter vivido milagres, entendeu? A gente pode, de repente, você pode ter a oportunidade de testemunhar grandes obras do que Deus fez na sua vida. De repente, um milagre realmente, milagre de cura, milagre de provisão, milagre de bem, sei lá, de filhos gerados. Você pode ter um testemunho, carregar um testemunho extraordinário de Deus no coração hoje. Mas esse milagre nunca vai substituir a transformação espiritual que Deus quer fazer em você. E o mais importante entre o milagre e a transformação, eu escolho a transformação. Entendeu? Porque isso vai te levar para a vida eterna, a transformação. Não vai parar os milagres que você viveu, ele pode parar nesta terra. Mas uma transformação de Deus, ela não para nesta terra, ela te conduz para a eternidade. Em nome de Jesus. Ele diz assim para aquele homem: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o problema no homem, ele não era a paralisia, o maior problema daquele homem, era o pecado. Entendeu? Aos olhos dele, o maior problema que ele tinha para resolver era a paralisia. Mas quando a gente olha para as escrituras sagradas, o maior problema daquele homem era o pecado. Ele fala: olha, vai, não peques mais. Ou seja, ele estava em pecado. Se tu fizer de novo, querido, vai te suceder coisa pior, hein, cara. O recado de Jesus foi esse. Então esse é o recado que a Igreja de Cristo recebe hoje, nessa manhã, para que nós vivamos em santidade. Nota que ele não cura somente o corpo daquele homem, ele chama aquele homem para arrependimento. Entendeu? Talvez você, de repente, até está enfermo hoje. E Deus pode te curar aqui nesse lugar, eu acredito nisso. E acredito com muita fé. Muita fé, muita fé. Deus pode fazer isso. Entendeu? Mas esse não vai... Esse arrependimento vai te levar para caminho muito diferente. Vai te tirar dessa paralisia de justificativa. Porque algo que o todo crente deve saber é que a graça ela não anula para a responsabilidade. Entendeu? A graça é de graça, é dom de Deus, é verdade incontestável. Nós não participamos, é dom de Deus. Mas isso não anula a tua responsabilidade de permanecer no caminho. Entendeu? Não anula a tua responsabilidade. E a pergunta que eu faço para você é: de que adianta você ter uma cura física e permanecer enfermo espiritualmente? Entendeu? Então, eu convido os santos e santos aqui dessa igreja a se levantar. Eu quero ter um momento de oração com você. Algo profundo nessa palavra. Eu vou falar algo aqui que eu não vou falar como taxativo, mas eu não sei se é a primeira vez que Jesus chama Deus de Pai. Eu tinha que pesquisar. Mas nessa palavra, Jesus chama Deus de Pai. Então ela revela algo muito profundo a cada divindade. Entendeu? Aqueles homens que escolheram persegui-lo por conta que ele mandou um homem carregar sua maca, sem se importar com aquele milagre extraordinário que eles tinham vivido. Esses homens eles não conseguiram identificar a divindade de Cristo. Hoje, por meio do acesso às escrituras sagradas, nós conhecemos e sabemos que é real, Jesus é Deus. E é Deus, como eu falei, é Deus bondoso, é Deus que continua fazendo muitos milagres, sabe? Talvez você tenha vivendo um milagre, ou talvez você faça parte de uma parcela que ainda não viveu. Mas certo é que hoje o grande chamado
da parte do Senhor para cada um de nós aqui, para que você viva um milagre. Esse milagre de você se levantar e sair desse lugar de paralisia de fé. Esse é um milagre transformador que só Deus pode fazer. Você pode ter uma enfermidade e sentar numa cama de um leito cirúrgico e ser curado. Você pode tomar um remédio e ser curado. Nas doenças muito graves, você pode passar por uma quimioterapia, uma radioterapia e ser curado. Porque a medicina, ela cura. Porque aprove ao Senhor da inteligência para o homem de se aprofundar na parte fisiológica do corpo humano e aprender as funções vitais do homem. Mas para isso você tem que passar por um tratamento. Esse homem não teve que passar por nenhum tratamento. Ele teve que dizer sim a uma resposta. E eu tenho certeza absoluta que o que o Senhor espera de muitos de nós aqui não é que nós venhamos a passar por tratamentos, mas que nós venhamos a dizer sim a essa resposta que Ele faz para cada um de nós que estamos aqui hoje, para cada uma das pessoas que de repente vão se deparar com esse vídeo. Se você quer andar, se você quer levantar, se você quer deixar de culpar as circunstâncias, se você quer ser liberto dessa prisão que muitas vezes você se colocou. Esse é o chamado de Deus. Às vezes a gente pensa que Jesus é muito seleto por onde Ele caminha, entendeu? Às vezes a gente pensa que Ele não entra em determinados ambientes porque Ele é santo e luz e trevas não habitam. Isso é verdade, luz e trevas não habitam. Mas não importa o lugar que tenha trevas tamanhas que Jesus não possa entrar. Porque quando Ele entra, as trevas batem em retirada. Elas não habitam no mesmo lugar, isso é certo. Mas não existe lugar, nenhum canto, nenhum espaço microscópico que seja nesta terra que Jesus não possa entrar. Hoje diga assim ao Senhor. Ainda que você olhe para o seu coração e veja um sepulcro, algo podre, algo destruído, algo derrotado, algo aprisionado, algo paralítico. Ainda que seja esse o lugar de habitação que você está hoje, diga sim, Ele entra e traz a luz que expulsa todas as trevas. Então a pergunta final, ela não é apenas essa, se você quer ser curado. Mas a pergunta final é se você está disposto a obedecer para se levantar e viver uma nova vida em Cristo. Essa é a pergunta que fica franqueada hoje aqui nessa manhã. Eu faço essa pergunta para você. Eu quero saber se você está disposto a obedecer ao chamado de Deus a todos os crentes nesse tempo, chamado obediência. Não há possibilidade de você ter uma vida com Deus em desobediência. Essa possibilidade não existe. E o chamado que eu faço para você hoje é esse. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a esticar as mãos para Jesus, para Ele te levantar, para você viver uma nova vida? Então ouça o que eu vou falar hoje. Você consegue enxergar como alguém que estava paralisado, como um paralítico na fé? Eu te convido a dar um passo de fé aqui na frente.